porque o ano de 2026 está marcado por mudanças. E o recado eu anotei, meus irmãos. O Senhor me disse na madrugada passada que vocês passarão por um processo, e esse processo os conduzirá a um tempo novo na presença do Senhor, uma nova situação, uma nova fase de vida. E eu creio, meus irmãos, que se vocês continuarem perseverando na presença do Senhor, aguardarem o tempo dele, as coisas acontecerão e vocês terão testemunhos, o nome do Senhor será glorificado através da vida de vocês. Eu não sei o que você viveu em 2025 para chegar até aqui, quais são as lutas, quais foram as adversidades, quais foram as provas, as bênçãos também, porque o Senhor, ele traz sim honra, mesmo em meio a situações difíceis, ao caos, e o Senhor, ele abençoa aqueles que não desistem, aqueles que não retrocedem, aqueles que têm amor pela obra, que têm amor pela sua palavra, aqueles que aguardam em Deus com o coração cheio de perseverança e não desistem. Eu creio, Maria do Carmo, que no ano de 2026 essa depressão vai cair por terra, minha irmã. O Deus Todo-Poderoso, ele pode curar. Ele pode te livrar dessa enfermidade, porque a depressão é o maior mal, né, do nosso século. Milhares de pessoas, principalmente aqui no nosso país, são acometidas, né, pela depressão, pela ansiedade. Tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que não conseguem descansar, são pessoas que são, né, atribuladas, infelizmente, até mesmo por seres espirituais malignos. A depressão, ela é ligada à espiritualidade, né? Existem seres espirituais que atacam, né, a vida de pessoas, mas pela fé, a palavra do Senhor nos ensina, né, lá em Lucas 1,37, que para o nosso Deus nada é impossível. E eu creio que o Deus Todo-Poderoso pode sim te livrar dessa enfermidade, pode te livrar dessa condição que você se encontra hoje, e você viverá um tempo novo sim na presença do Senhor. Se você está aqui é porque o Senhor te escolheu, ele soprou no seu ouvido, né, a vontade, o desejo de estar aqui, colocou no teu coração e teus pensamentos o desejo de estar aqui conosco nessa noite. E que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através de um testemunho, onde você contará que o Senhor te livrou sim, né, da depressão, que é algo que nos aprisiona, é algo que nos traz, né, a colapsos emocionais, nervoso, mas o Deus Todo-Poderoso, ele é capaz de te curar, e que o Espírito Santo Divino te visite nesta noite, traga, né, a cura que você precisa, traga um tempo de paz. Amém, meu irmão, minha irmã, glória a Deus. O Senhor, ele me levantou, né, ainda no final do ano de 2024, eu tive uma experiência espiritual profunda, vou compartilhar com os irmãos. E eu estava voltando, né, em um domingo de manhã, um domingo como hoje, né, de muito sol, de verão, e o Senhor me visitou. Eu estava caminhando na rua e o Senhor pediu que eu pregasse a palavra dele, que eu abençoasse a vida de pessoas através da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu enfrento diariamente muitas lutas, principalmente no âmbito espiritual, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem me capacitado para levar a palavra, para abençoar a vida de outras pessoas, e tem colocado no meu coração esse desejo, né, de abençoar a vida de outras pessoas. E vocês estão aqui como uma resposta de Deus também para mim, né? É um propósito do Senhor. A palavra que move hoje a noite do primeiro dia do ano de 2026 é o propósito, os propósitos de Deus, né? Em Romanos 8, capítulo 28, diz a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam, né? Algumas traduções dizem contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu creio que você estando aqui hoje é um propósito do Senhor, não só para a minha vida, mas eu venho aqui como resposta do Senhor para a sua vida também. E o Deus Todo-Poderoso usa a minha vida para dizer para você que está aí do outro lado:
Meu filho, minha filha, tenho algo novo preparado para você neste novo ciclo, neste novo período, né? Nós estamos iniciando um novo calendário. Na tradição judaica, esse calendário ele já foi modificado. No mundo espiritual, seguindo aquilo que a tradição judaica nos ensina, esse calendário ele já foi modificado, né? Nós seguimos aqui o calendário ocidental, né? O calendário que foi estabelecido por Roma, né? E aqui eu estou falando para pessoas que estão próximas de viver um tempo novo na presença do Senhor. E o Senhor usa a minha vida para te dizer: é tempo de você vigiar, é tempo de você buscar a Deus ainda mais daquilo que você já está fazendo. Reforce a sua rotina espiritual, ore cada vez mais, peça ao Senhor discernimento de espírito, peça ao Senhor que te conceda olhos e ouvidos espirituais para entender aquilo que está acontecendo na espiritualidade, para que você não venha, né, sobrepor, atrapalhar o agir, o trabalhar do Espírito Santo Divino em sua vida, fazendo com que tudo aquilo que o Senhor tem para derramar na sua vida ao longo deste ano seja travado, seja paralisado, porque muitas vezes nós atrapalhamos sim, por falta de vigilância, por distrações. A espiritualidade ela é ativa, né? O inimigo ele usa de artifícios, de artimanhas, de estratégias para tentar nos paralisar, para tentar fazer com que a gente venha, né, a retroceder na presença de Deus. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o Espírito do Senhor é um espírito de ousadia, de paciência, é um espírito longânimo, é um espírito que nos concede o amor, é um espírito que nos concede a alegria. E eu creio que você chegou até aqui para ouvir este recado de Deus. A paz do Senhor Jesus. Carlinha Santos, seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao canal Palavra de Fé. E nessa noite abençoada, o Senhor usa a minha vida para te dizer, eu repito, você está próximo de viver um tempo novo na presença do Senhor. O Senhor usa a minha vida para te dizer assim: meu filho, minha filha, em 2026 você viverá os meus propósitos. A palavra do Senhor nos ensina lá em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam. E esse tempo não é nosso, é o tempo de Deus. E quando nós entendemos que a soberania de Deus não está em jogo, que Deus não divide a glória dele com ninguém, e que ele tem o tempo certo para fazer aquilo que ele deseja em nossas vidas, nós perseveramos em Deus, aguardamos aquilo que o Senhor tem nos direcionado através da sua palavra, através dos teus profetas, dos teus servos, porque o Senhor ele nos traz sinais, ele nos dá os recados. E aqueles que estão conectados ao Senhor em espírito e em verdade são testificados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. O Deus Todo-Poderoso, ele não chega adiante. Eu sempre falo, né, durante as lives, os cultos que nós fazemos aqui, que ele nunca chegará adiantado e nunca chegará atrasado em nossas vidas. Ele tem a data, o horário certo, o momento certo para agir em nossas vidas. E eu creio que a partir da data de hoje, né, deste primeiro dia do ano de 2026, você passará por mudanças, você passará por transformações. Respeite os processos do Senhor em sua vida. Evite murmurações, evite as reclamações. Aqueles que andam com o Senhor sabem do que eu estou falando. Para a gente alcançar as bênçãos do Senhor é luta. Nós passaremos sim por provas, por vales, por desafios, por afrontas do inferno. Mas a palavra nos garante que nós prevaleceremos na presença do Senhor. E o Deus Todo-Poderoso, ele usa a minha vida para te dizer: eu não esqueci de você, meu filho, eu não esqueci de você, minha filha. Tenho algo novo preparado para você e está próximo de acontecer. Está próximo, tenho eu pressa de realizar coisas novas na sua vida. Continue orando, continue me buscando, continue perseverando na minha presença, porque aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião,
que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso, ainda que caiam, ainda que sejam atribulados em espírito, ainda que sofram com os ataques do inferno, eles prevalecerão, porque eles sabem quem é o Deus que prometeu, quem é o Deus que direcionou os seus corações, a sua mente, a perseverar pela fé. A fé é a convicção daquilo que nós não vemos, meus irmãos. Convicção de fatos daquilo que não se vê. Nós caminhamos olhando para o Senhor, de fé em fé, de glória em glória, crendo que o Senhor fará justiça ao nosso respeito. Diz a palavra do Senhor lá em Salmos 138:8, que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo e com você que está aí do outro lado. O amor do Senhor permanece para sempre e Ele não nos abandona. As obras de nossas mãos são abençoadas na presença do Senhor quando nós decidimos prosseguir, continuar. O Espírito do Senhor não se agrada quando nós desejamos em nosso coração, em nossos pensamentos, em parar, em retroceder. A caminhada com o Evangelho é estreita, a palavra diz, que a porta é estreita. Mas a notícia que eu trago para vocês neste primeiro dia do ano de 2026, que ela permanece aberta. Então, permaneça íntegro na presença de Deus, permaneça em retidão, continue fazendo os teus propósitos de oração, jejue mais, renuncia cada vez mais. Abra mão das coisas daí de fora deste mundo. Nós estamos vivendo no tempo em que a perversão é grande, em que as pessoas banalizam a palavra de Deus, banalizam aquilo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Pessoas rotulam umas às outras, porque o fulano é da direita, porque o fulano é da esquerda, porque o fulano é do centro, porque o fulano é fanático, porque o fulano é crente demais. Mas Deus é um só. E Ele diz, através da palavra dEle, que o caminho é Ele, a verdade é Ele, e Ele ainda nos concede vida. Só existe vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos ensina que neste mundo nós caminharemos sendo atribulados a todo momento. No mundo nós teremos aflições, mas nós devemos prosseguir tendo bom ânimo. É luta, é prova, são vales, é difícil. Andar com Deus é difícil. Aquele que deseja seguir ao Senhor Jesus deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e continuar prosseguindo aqui, olhando para aquilo que o Deus Todo-Poderoso nos prometeu através do teu Filho amado, do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Luiz Vaz, que alegria, irmão. Seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Margot Cavalcante, seja bem-vinda também. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, para retomarmos no livro de Isaías 55:11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. O Senhor, Ele estabelece propósitos em tudo aquilo que Ele faz, e Ele está usando a minha vida através da palavra dEle para te dizer: aquilo que você está recebendo hoje, meu filho, minha filha, não é em vão, não voltará vazia minha palavra, e no meu tempo se cumprirá aquilo que eu te prometi. Se Deus te prometeu algo, persevere. Se Deus te disse que tem algo para acontecer na sua vida, e aqui eu estou falando para pessoas que têm propósito do Senhor para viver, são pessoas que carregam a marca da promessa do Senhor, aguarde pela fé. Continue crendo, continue acreditando em Deus, porque no dia marcado pelo Senhor você terá motivos para se alegrar. Você viverá a totalidade da promessa de Deus na sua vida. O Deus Todo-Poderoso, Ele usa a minha vida, e o Espírito Santo Ele está me tocando neste momento para repetir aquilo que nós dissemos há pouco no início desta live. Meu filho, minha filha, o ano de 2026 não será o mesmo para a sua vida. Tenho algo novo preparado para você. Você viverá os meus propósitos no ano de 2026. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o final de todas as coisas.
Agindo Deus, quem é que pode impedir, meus irmãos? Talvez você esteja hoje olhando para o cenário da sua vida e não consegue enxergar a probabilidade ou a possibilidade de acontecer mudanças. Muitas vezes, meus irmãos, eu confesso que a minha carne deu legalidade para esse sentimento, para esses pensamentos. Mas eu não retrocedi porque eu me apeguei nos dias em que o Senhor me consolou, nos dias em que o Senhor me colocou de pé para continuar fazendo a obra dele. E eu perseverei. 2025 foi um ano marcado por muitas lutas, mas também o Senhor me concedeu muitas vitórias. Eu creio que com você foi dessa forma. Só que tudo aquilo que você viu em 2025, o Senhor me disse na madrugada passada, eu e vocês não verão as mesmas lutas em 2026, mas é necessário que você vigie, que você tenha cuidado, porque quando a gente está próximo de viver coisas novas, é aí que o inferno se levanta para tentar nos paralisar, é aí que o inferno tenta nos parar de qualquer forma. E muitas das vezes, meus irmãos, o inferno ele usa as pessoas que são próximas a gente, que dão legalidade com as suas palavras. Ontem mesmo o Senhor me entregou uma palavra de Tiago, capítulo 3, e eu entreguei um direcionamento profundo aos irmãos sobre o poder das nossas palavras. Inicie o ano de 2026 profetizando aquilo que você deseja viver, porque o Senhor tem o desejo de trazer liberações para a sua vida. É um ano que será marcado por portas abertas, novos acessos, novas conexões. Não aceite viver aquilo que você viveu em 2025. Senão será apenas uma mudança de calendário, meu irmão. Apenas uma mudança de calendário, minha irmã. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Provérbios 19:21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Profundo, meus irmãos. Provérbios 19:21. Nós fazemos sim planos e não há nada de errado nisso, mas o que prevalece em nossas vidas é o propósito maior, e esse propósito é o de Deus. E o Senhor, ele direciona este humilde servo para te dizer, meu filho, minha filha, tenho algo reservado para você em 2026. Você será marcado por uma mudança. Ô Anderson Sauer, eu vivi sim, no meu passado eu vivi sim na balada. Não tenho vergonha de dizer não, meu irmão. Mas a graça do Senhor me alcançou. E isso foi no período mais difícil da minha vida, no período da pandemia. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, eu me converti verdadeiramente. E o Espírito Santo de Deus, ele tem me capacitado. A palavra do Senhor nos ensina, né? O Senhor não escolhe aqueles que são capacitados, ele capacita aqueles a quem ele escolheu. E pela misericórdia de Deus, ele me escolheu, e ele escolheu você também, meu irmão. Deus tem coisas novas para realizar na sua vida, mas é necessário que você se posicione em 2026, que você entre no centro da vontade de Deus, que você entre no querer do Espírito Santo para que você viva essas mudanças. Nós devemos fazer a nossa parte. Se tem algo que Deus não fará por nós, é aquilo que nós devemos fazer. Nós devemos nos posicionar, nós devemos abandonar práticas que nos afastam da presença do Senhor, nós devemos abandonar as crenças limitantes, buscar romper em fé, buscar o conhecimento da palavra de dia, de noite, todos os dias, meditar na palavra. E é luta, meu irmão, é prova. O inimigo ele tenta trazer distrações, ele tenta nos paralisar, porque eu e você, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, com o conhecimento da palavra, nós somos capazes de causar um estrago imenso no inferno. O inferno estremece de ver você aqui hoje, buscando a presença de Deus, buscando resposta para aquilo que você tem orado. E o Senhor manda te dizer, tenho algo marcado no ano de 2026 para realizar na sua vida. Então, meu irmão, vigia, entra no centro, no querer de Deus, no centro da vontade dEle, para que você experimente aquilo que Ele diz, que é a boa, perfeita e agradável vontade dEle em sua vida. O Senhor manda te dizer, 2026 não será um ano comum para você. 2026 não será um ano comum para todos vocês que estão aqui presentes comigo nessa live. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, já atingimos a marca de 1.700 curtidas. Estamos aqui há pouco mais de 20 minutos
para a honra e a glória do nosso Deus. Eu jamais imaginei, meus irmãos, que um dia eu estaria aqui falando para centenas, e alguns dias o Senhor me concedeu milhares de pessoas conectadas comigo simultaneamente para ouvir a palavra de Deus. Em um ano, há menos de um ano, eu vou completar um ano de canal Palavra de Fé, agora no mês de fevereiro. O Senhor me concedeu o projeto, me deu todo o direcionamento, me deu a estratégia para criar o canal, para levantar aquilo que o Senhor já havia estabelecido no meu coração alguns meses antes, e eu estou aqui para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Claro que não é fácil, grande tem sido a renúncia. Eu tenho buscado a Deus de manhã, de tarde, de noite, nas madrugadas. Já estou há algum tempo intercedendo pela vida de vocês, me consagrando, jejuando, buscando o conhecimento da palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que não desistem, daqueles que creem que Ele pode fazer o extraordinário. Amém, Anderson? Eu creio que você vai ser ferramenta de Deus ainda para a vida de muitas pessoas. Eu sinto que Deus tem algo novo para fazer na sua vida, meu irmão. Enquanto você está escrevendo aqui, o Deus Todo-Poderoso está me direcionando a dizer para você: o ano de 2026 não será o mesmo para você. Não será o mesmo. E eu creio que você ainda vai testemunhar aqui. Deixa aqui o seu comentário, manda aqui o recado para a gente. Eu faço questão de publicar aqui aquilo que o Senhor fará na sua vida e também na vida dos meus irmãos. No início da live eu falei aqui com a Maria do Carmo. Eu creio que o Senhor pode sim reverter o cenário da vida dela, libertar ela desse tempo difícil, desse tempo de angústia. O Senhor, Ele é cura, Ele é Jeová Rafá. Quando Ele decide curar alguém, quem é que pode impedir? Quantos foram os milagres que o Senhor Jesus operou na vida de cegos, na vida de mancos, na vida de paralíticos, na vida daqueles que confiaram que o Senhor poderia sim modificar a vida deles. Então, meus irmãos, o recado está entregue. Recebam essa palavra de fé nessa noite abençoada. Creiam, curtam, compartilhem essa mensagem. Eu deixarei esta live, este culto gravado, quando nós finalizarmos aqui. E fiquem em paz, meus irmãos. Aqui tem um servo de Deus orando de dia e de noite pela vida de vocês. O que estiver à minha altura para ajudá-los, contem com as minhas orações, contem comigo de alguma forma, porque o Senhor me concedeu a graça e Ele me confiou uma missão importante, e eis-me aqui para fazer com que a vontade de Deus se cumpra, não somente sobre a minha vida, mas sobre a vida de vocês. Porque se hoje eu estou aqui é porque o Senhor deseja alcançar a vida de vocês, para que vocês sejam ferramentas dele também para alcançar a vida de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Está entregue o recado de Deus neste primeiro dia do ano de 2026, 1º de janeiro, e eu creio que o sobrenatural de Deus acontecerá na vida de cada um de vocês, e que o nome do Deus Todo-Poderoso, Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, será glorificado também na vida de todos vocês. Vamos orar agora, meus irmãos. Eu agradeço pela presença de todos vocês, que a graça do Senhor esteja com todos ao longo do ano de 2026, e eu reitero aquilo que eu entreguei no início dessa live: perseverem, não desistam, não será fácil. Aquilo que a gente conquista em Deus, estando na presença de Deus, não é fácil, é difícil. Aquele que prega facilidade está mentindo. Infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas pregam prosperidade material, prosperidade financeira, mas o Deus Todo-Poderoso, para nos conceder a prosperidade dele, é duro, meus irmãos. Vem debaixo de muita luta, debaixo de muita renúncia, debaixo de muita prova, e é nos dias difíceis, nos dias de prova, que o Senhor nos observa, e é os dias que Ele decide bater o martelo ao nosso favor, nos aprovando. O Senhor Jesus, conforme o livro de Mateus capítulo 4, passou pelo deserto, permaneceu 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo inimigo das nossas almas, mas ele perseverou, porque quem havia conduzido ele para aquele período de processo na presença de Deus foi o próprio Espírito Santo, e o Senhor segurou nas mãos dele e o conduziu para que ele vencesse aquele período de luta, de prova, porque ainda que ele fosse o Filho de Deus e estivesse encarnado num corpo de um homem, ele passou por dores, ele passou por lutas, ele sofreu com as angústias. Quando o propósito maior se cumpriu na cruz do madeiro, ele sofreu, ele sangrou,
Ele chorou, ele ficou angustiado antes do propósito se cumprir. A palavra do Senhor diz que ele orou a Deus no Getsemane, no jardim, pedindo que o Senhor afastasse o cálice dele. Se o Senhor Jesus teve que passar por tudo isso, nós não passaremos, meus irmãos? Claro que sim. Como eu disse anteriormente, lá no livro de João 16:33 diz que no mundo nós passaremos por aflições, mas se nós permanecemos firmes e fortes na presença do Senhor, tendo bom ânimo, crendo em nosso coração que o Senhor fará justiça em nosso cenário, nós viveremos sim a mudança de Deus, a mudança de cenário, a dupla honra de Deus em nossas vidas. Claro que o Senhor deseja te prosperar, deseja equilibrar a sua vida financeira, equilibrar a sua vida sentimental, fortalecer a sua vida espiritual, te conceder ainda mais saúde, tirar você da condição de vergonha, seja na vida familiar, seja no âmbito financeiro, na vida sentimental, no convívio com os filhos, no convívio daqueles que convivem com vocês diariamente. Mas é difícil, meus irmãos, é muita luta, é muita prova, são muitos os dias em que nós estamos cansados, e nós temos sim o desejo de parar, o desejo de desistir, mas quando nós derramamos a nossa sinceridade em oração na presença do Senhor, é aí que a misericórdia dele nos alcança, ele desce com renovo, ele aumenta nossas forças, ele aumenta a nossa fé, e ele nos coloca de pé para não desistir. E o Deus Todo-Poderoso manda te dizer, neste primeiro dia do ano de 2026, você será marcada pelas mudanças do Senhor, pelos propósitos de Deus. Aqui tem pessoas nessa live que têm chamada com Deus, que são escolhidos do Senhor. E o recado que eu entrego para você, meu irmão, minha irmã, aquele que é escolhido por Deus, não tem para onde correr. O escolhido não tem escolha. Ou ele obedece, ou ele obedece. Carlinhos Santos, estarei orando pela vida dele. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, é o Deus que tira o desejo da bebida, da droga, é o Deus que restaura, é o Deus que visita os improváveis. Quantos foram os improváveis escolhidos por Deus? Nós temos vários, nós temos José, nós temos Davi. O próprio Senhor Jesus, aos olhos dos homens, dos religiosos, ele era um improvável. A palavra diz que em Belém, a terra onde ele cresceu, ele não era valorizado. A palavra diz que profeta de casa não tem valor. Muitas vezes você vai ser vendido, você vai ser escanteado por aqueles que estão à sua volta, que convivem com você, que não acreditam que Deus é na sua vida, que Deus não te escolheu, que é a alucinação da tua cabeça. Mas o Espírito Santo de Deus testifica aqueles que são eleitos do Senhor, aqueles que são escolhidos para viver os propósitos do Senhor. Vou repetir aqui, Romanos 8:28 diz a palavra de Deus assim, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus tem um propósito na minha e na sua vida, quem é que vai impedir? Quem é que vai cancelar essa chamada? Quem é que vai discutir com Deus? Quem é que vai contrariar a vontade de Deus? A palavra do Senhor diz lá em 1 Reis que nem o pai de Davi acreditava na chamada dele. Davi foi escolhido para ser rei, mas Davi também foi sacerdote. Davi teve a sua cabeça ungida por Deus. Davi carregava a presença, carregava a unção do Senhor. E ele era segundo o coração de Deus, ele ficou marcado como um rei obediente. Ele desobedeceu a Deus em alguns momentos, sim, mas é a palavra de Deus ensinando para mim e para você que quando nós escolhemos o caminho da desobediência, há uma consequência, há um preço a se pagar. Deus é justo, meus irmãos. Aleluias. Deus é justo. Viu uma menina dos olhos de Deus, seja bem-vinda novamente. A paz do Senhor Jesus. Que em 2026 você viva os propósitos de Deus na sua vida, que se cumpra tudo aquilo que Ele te prometeu. Você é uma amada do Senhor. Débora Lima também, seja bem-vinda novamente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus caminhe com você no ano de 2026. Que Ele possa iluminar os teus passos. Que Ele possa te transformar de dentro para fora. Que você possa carregar a presença dEle, a unção, a graça do Senhor. Que você possa fazer a diferença por onde a planta dos teus pés pisarem.
Amém? Vamos orar, meus irmãos? Recebam essa palavra de fé neste primeiro dia. Estarei orando pela vida de vocês ainda hoje. Estarei intercedendo pela vida de todos aqueles que estão aqui pedindo oração, que estão precisando de ajuda espiritual. E contem com este humilde servo de Deus. Estaremos juntos no ano de 2026 e crendo que o nome do Senhor será exaltado e glorificado através de nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa noite abençoada, por podermos estar aqui, Pai, reunidos na presença do Senhor, e abrimos neste momento, Pai, um clamor a Ti, pedindo, Deus, que se cumpra aquilo que o Senhor nos prometeu, meu Pai, que se cumpra no tempo que o Senhor estabeleceu, no tempo que o Senhor determinou, os propósitos do Senhor, como diz na palavra do livro de Romanos, Papai. Que o Senhor visite a todos os meus irmãos presentes aqui nesta noite abençoada, Pai. Dá um término de noite abençoado para eles, Pai. Uma madrugada de sono tranquila e reparadora. Para aqueles que levantarão mais cedo amanhã para os seus compromissos pessoais, retornarão para os seus trabalhos, que o Senhor possa dar um ano abençoado, que o Senhor possa prosperar as obras das mãos dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa mudar o cenário na vida financeira, que o Senhor possa mudar o cenário da vida dos meus irmãos, Pai, no âmbito profissional, Pai. Dá um ano abençoado para eles, Pai. Senhor, dá um renovo espiritual, fortalece, Pai, a vida espiritual dos meus irmãos. Faça, Pai, com aqueles que são chamados, eleitos pelo Senhor, Pai, para viver os Teus propósitos nessa terra. Faça com que eles obedeçam ao Senhor, Pai, ainda que seja através de lutas, de vales, de provas, Pai, porque nada escapa aos olhos do Senhor. Nós somos fracos, nós somos limitados sim, Pai, mas nessa noite nós declaramos a dependência, Pai, do Senhor para prosseguirmos, meu Pai. Que o Senhor possa descer nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, com cura. Liberta o meu irmão da depressão, liberta a minha irmã da depressão, liberta, Pai, da ansiedade, meu Pai. Liberta, Senhor, de toda enfermidade, de toda doença, meu Pai. Nós sabemos que o mundo espiritual é ativo, Senhor, que o inimigo de nossas almas, ele se levanta a todo momento, Pai, tentando nos impedir de avançar, de progredir na Tua presença, meu Pai. Mas que seja um ano marcado pela capacitação do Senhor, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor chama aqueles que são escolhidos, capacita os escolhidos do Senhor, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que no mundo nós teremos aflições, e no ano de 2026, Pai, não será diferente. Haverá sim aflições, Pai, dias de adversidades, de lutas, de provas, de pelejas, mas nós cremos, Pai, que o Senhor tomará, Pai, por nossas mãos e nos fará prevalecer, que o Senhor tomará a nossa frente, quebrando cadeados, grilhões, Pai, correntes espirituais. Liberta os meus irmãos, Pai, que estão aprisionados no mundo das drogas, Pai, no mundo do vício. Anos atrás, Senhor, eu consumia álcool, meu Pai. Eu vivia na noite, Pai. O Senhor me conhece, mas em meio a um período mais difícil da minha vida, que foi na pandemia, Pai, em que o inimigo se levantou tentando ceifar a minha vida, Senhor, o Senhor desceu com a resposta, e a última palavra foi do Senhor na minha vida, Pai. E hoje eu estou aqui, pregando a Tua palavra, levando o Teu evangelho para os Teus filhos, Pai, para os meus irmãos na fé, para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, meu Pai, a transformação que eu estou vivendo, meu Pai, que seja replicada sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes, meu Pai. Levanta novos pregadores do evangelho, Pai. Levanta, Pai, pessoas que possam falar de Ti, Pai, no trabalho, em todos os lugares, no âmbito social, Pai, na convivência com os amigos, meu Senhor. Eu não tenho, Pai, o poder de curar ninguém, Pai. Eu só sou o instrumento do Senhor. E eu creio, Pai, que através do poder da Tua palavra, o meu irmão e a minha irmã sairá daqui são, sairá daqui curado. A Tua palavra diz lá no livro de Atos, capítulo 3, que o Senhor marcou um encontro, Pai, dos Teus filhos, João e Pedro, com um rapaz que pedia esmolas desde a sua infância na porta do templo, Pai. E na porta do templo ele recebeu uma grande vitória, ele foi curado, Pai. Ele deixou de ser manco. O Senhor colocou ele de pé para viver um tempo novo. Coloca o meu irmão, Pai, coloca a minha irmã de pé para viver os Teus propósitos, meu Pai. Renova as forças da minha irmã que está aqui, dizendo que está presa na depressão, Papai. Livra, Pai, liberta ela desse mal, Pai, dessa enfermidade.
Sim, Pai, a ciência diz que nós podemos ser acometidos pela depressão, pela carga de estresse, pelas cargas emocionais, meu Pai. Mas nós sabemos, Pai, que a depressão, ela tem, sim, uma característica maligna, meu Pai. Porque o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor veio para que tenhamos vida e vida com abundância, Pai. E a gente sabe que o mundo espiritual é ativo. Os filhos das trevas são prudentes, meu Pai. E nós fomos chamados como a luz deste mundo, Pai, para fazer a diferença. E como um eleito, Pai, um escolhido do Senhor, eu quero declarar neste primeiro dia do ano de 2026, vida e vida com abundância. Que você seja renovado pelo Senhor, que o Senhor estabeleça sua condição de saúde, reestabeleça para aqueles que estão doentes, enfermos. Desce com renovo, Pai. Coloca o teu filho, coloca a tua filha de pé para enfrentar as lutas, as adversidades, aqueles que estão presos nas dívidas, que não conseguem, Pai, sair desse embaraço, meu Pai. Que eles sejam alcançados pelo Senhor através de direcionamentos, que eles possam, Pai, receber, Pai, uma estratégia para sair dessa situação, Pai. Levanta, Pai, aqueles que são escolhidos, amigos do Senhor nessa terra, Pai, para ajudar esse irmão que está aprisionado na dívida, Pai. Para aqueles que estão passando por lutas, por provas na vida conjugal, na vida sentimental, meu Pai. Que o Senhor possa visitá-los, meu Pai. Que o Senhor possa ajudar eles, Pai, a entender aquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Muitas vezes o Senhor nos concede, Pai, a graça para trazer respostas aqui, através destas lives, meu Pai, ou nos cultos presenciais, Senhor, para abençoar a vida dos nossos irmãos. E eu quero abençoar este primeiro dia do ano de 2026, a vida de todos esses que estão presentes aqui, Pai, crendo que o Senhor fará coisas grandiosas, meu Pai. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, que eles possam viver o sobrenatural do Senhor, assim como eu tenho vivido, Pai, até aqui. Ó Senhor Todo-Poderoso, capacita os meus irmãos, Pai. Levanta, Pai. Levanta aqueles que têm o desejo no coração de fazer a diferença, de servir a Ti verdadeiramente, em espírito e em verdade, meu Pai. Capacita eles, meu Pai. O Espírito Santo, o nosso intercessor, o nosso consolador, muitas vezes Ele intercede por nós e Ele nos ajuda a orar da maneira correta, meu Pai. Ensina a minha irmã a orar mais, Pai. A descer mais, a jejuar mais, a renunciar mais, meu Pai. Fala para ela, meu Senhor, que é necessário que ela abandone as práticas mundanas, as práticas que afastam ela da Tua presença, meu Pai. Sopra no ouvido dela, meu Pai, o desejo de mudar, Senhor, o desejo de fazer coisas novas, mas também capacita ela, Pai, para que ela não venha mais a retroceder. E eu me coloco, Pai, à disposição do Senhor, na presença dos anjos, do Pai, do Filho, Pai, e do Espírito Santo, para ajudar os meus irmãos ao longo do ano de 2026, trazendo direcionamentos espirituais através da Tua palavra, trazendo, Pai, os Seus recados, meu Senhor, como no dia de hoje. E eu creio que os propósitos do Senhor, a seu tempo, meu Senhor, se manifestará na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro que você viverá um ano regado de prosperidade, de grandes conquistas, de grandes vitórias, e que o nome do Senhor será glorificado através de um testemunho que você terá para contar até o findar do ano de 2026. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês, a amada igreja do Senhor. Nós somos reunidos aqui, meus irmãos, a amada igreja de Cristo, a verdadeira igreja do Senhor. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu compartilho com você que está aí do outro lado. Seja abençoado pelo Senhor nessa noite, e que o ano de 2026 seja marcado por um tempo novo, por um tempo de portas abertas. Um grande abraço, Valci Strasburger, de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Que bênção, meu irmão. Aliás, minha irmã, perdoa. Perdoa, minha irmã. Que seja abençoada por esta palavra. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe durante esse ano. É uma honra muito grande receber pessoas até de outras cidades aqui. Eu já fui contatado por pessoas de outros países, meus irmãos. É uma alegria muito grande. É o Senhor testificando que Ele está na minha vida, que Ele é no meu ministério, que Ele me escolheu para fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui. E que vocês sejam ricamente abençoados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Eu declaro vida e vida com abundância para você que está aí do outro lado. Receba, toma posse, e eu creio, meus irmãos,
que grandes testemunhos serão contados. E podem mandar aí os comentários, manda print de tela de bênçãos que vocês receberão nos próximos dias, nos próximos meses. O tempo é de Deus, Ele tem o tempo certo para todas as coisas, e eu vou republicar aqui nas minhas redes sociais. Eu estou aqui ao vivo no TikTok, mas a gente também está presente em outras plataformas, no YouTube. Em breve também estarei fazendo lives nessas plataformas. Sigam a gente lá também, abençoe a vida de outras pessoas aí, indicando o nosso canal. E o canal Palavra de Fé também está no YouTube, está no Instagram. Em breve a gente vai alargar as tendas, a gente tem o desejo no coração de ampliar, né, a obra de Deus. E vai tudo debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo das estratégias que Deus vai nos concedendo diariamente. E eu creio que juntos nós seremos mais fortes no ano de 2026 e que nós alcançaremos grandes vitórias ao longo deste ano. Amém, meus irmãos? Um grande abraço a todos vocês. Um beijo a todos, fiquem com Deus e que a graça do Senhor esteja com todos vocês ao longo deste ano. A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus. Agradeço pela presença de todos, um grande beijo, uma semana abençoada, né? Hoje é quinta-feira, amanhã já estaremos aí caminhando para findar essa semana, primeira semana já do ano de 2025, e que Deus esteja com você em todos os dias, em todos os momentos, amém? Beijo a todos, fiquem com Deus.